Aula passada a gente começou a conversar sobre a questão do fluxo, né, o campo de fluxo ou fluxo através de uma superfície, né, definimos aí a densidade de fluxo elétrico, que é esse vetor D, dá uma recapitulada aqui, pessoal, né, definimos esse vetor D, né, mostrei para vocês que esse vetor D ele pode ser correlacionado com o campo elétrico através dessa expressão, tá? E essa expressão só é válida para o espaço livre, né? Exatamente por causa dessa questão aqui da permissividade. Quando a gente estudar a questão dos dielétricos, a gente vai ter que colocar aí dentro, incluir aí mais um fator nessa expressão, que é a polaridade, que é a polarização, quer dizer, dos dielétricos. Essa polarização ela também vai gerar aí campo e vai contribuir para a densidade de fluxo elétrico. Né? O que a gente vai entender é o seguinte, que esse campo elétrico aqui é um campo elétrico externo, que é aplicado sobre o dielétrico, como a gente vai ver. Ao aplicar esse campo elétrico externo, surge uma polarização interna no campo elétrico, no dielétrico. Ao surgir essa polarização, surge também uma contribuição, ou seja, essa polarização contribui também para o fluxo elétrico, através de campos elétricos gerados internamente dentro do dielétrico. Ok? Então, essa densidade de fluxo aqui deixa de ser independente apenas do campo elétrico externo e passa a ter uma contribuição também de campos elétricos formados dentro do interior do dielétrico devido à polarização gerada pelo campo externo. Mas a gente vai ver depois, quando a gente for ver a parte de dielétricos, capacitância, e a gente vai complementar essa expressão aí do densidade de fluxo elétrico para exatamente incluir esse fator que acontece nos dielétricos. Lembrando que dielétrico é um isolante polarizante, ou seja, eu consigo polarizar as moléculas dele através de um campo elétrico externo, mas ele continua sendo isolante. Eu não vou induzir corrente no dielétrico e nem muito bem eu vou ter elétrons livres lá, formando assim correntes no interior, na superfície do dielétrico. Ok? A densidade de fluxo, e aí isso aqui é uma definição, eu estou aqui querendo saber quantas linhas de força de campo passam por uma determinada área no espaço, que foi exatamente a definição de densidade de fluxo. Como eu estou trabalhando com campo elétrico, então eu vou ter a densidade de fluxo elétrico. Então eu vou delimitar uma certa porção, uma certa área dentro do meu no espaço, vou ter um vetor ds, que nada mais é do que essa área infinitesimal vezes o vetor normal a ela, tá? E aqui eu vou ter as linhas de força saindo, vou fazer uma integral sobre essas linhas de força e vou obter então essa densidade de fluxo, tá? Essa densidade de fluxo aqui, por exemplo, é uma densidade de fluxo de uma distribuição volumétrica de cargas dentro de uma certa região do espaço. Essa superfície que vai envolver essa região do espaço pode ser uma superfície hipotética ou uma superfície imaginária, tá? Que é o que a gente vai ver agora na lei de Gauss. Fizemos aí esse exercício de cálculo de fluxo saindo exatamente através de de algumas superfícies hipotéticas, superfície esférica, cilíndrica e um plano, né? Relembrando que Faraday entendeu que o fluxo vai ser igual à carga total contida dentro da superfície, ok? Então a gente vai medir fluxo. Toda vez que eu tiver uma superfície fechada, o fluxo total que vai sair através daquela superfície vai ser a carga total contida dentro daquela superfície. Então, pessoal, daí vem a definição da lei de Gauss. Então, a lei de Gauss ela é baseada no que nós chamamos de superfície gaussiana, tá? Então, o que é uma superfície gaussiana? Essa é uma superfície que vai poder ter qualquer forma que a gente quiser, é uma superfície matemática imaginária, tá? E a gente sempre vai procurar selecionar uma superfície que tenha simetrias, tá? Simetrias que facilitem dentro do problema que eu estou ali naquele momento tentando resolver.
o ato ou ao fato de se sempre buscar simetrias vai facilitar muito a aplicação da lei de Gauss na obtenção aí de campos, tá? Por quê? Porque se eu tiver um problema que não tem uma simetria suficientemente boa para a aplicação da lei de Gauss, é melhor que eu faça o cálculo do campo elétrico através daquele approach que nós vimos na unidade anterior, né? Fazendo integração lá de cada um daqueles, primeiro obtendo a expressão de cada campo infinitesimal, utilizando o princípio da superposição e integrando, e aí obtendo o campo resultante, tá? Bom, a gente vai ver que vai existir algumas condições também para a gente poder utilizar a lei de Gauss para obter o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas, tá? Então, o fato muito importante que vocês têm que levar em conta é exatamente isso aí. A superfície gaussiana não necessariamente é uma superfície real, tá? Ela é uma superfície matemática que a gente vai estabelecer em torno da distribuição de cargas para poder exatamente obter o cálculo do campo elétrico, tá? Bom, o que diz então a lei de Gauss? A lei de Gauss corrobora aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente, tá? O fluxo total que passa através de uma superfície fechada é igual à carga contida dentro dessa superfície, tá? É o que exatamente está sendo dito aqui, através dessa expressão, tá? E aí a superfície gaussiana ela pode ser tomada de qualquer forma, tá? De forma lógica, a gente vai tentar obter uma superfície gaussiana que favoreça a simetria do problema. Se a gente for ver a ilustração, eu tenho aqui um fluxo de campo, e aí eu vou ter a relação do vetor campo elétrico e o vetor normal à superfície com diferentes formatos, tá? Com diferentes características ali para fazer o cálculo desse campo elétrico. Como essa integral ela vai ser muito mais simples do que fazer a outra integração que nós fizemos na unidade anterior, muitas das vezes a gente vai optar por utilizar a lei de Gauss para tentar determinar o campo elétrico de qualquer distribuição de carga que favoreça o uso da lei de Gauss para isso. Lembrando que se eu usar a densidade de fluxo, eu vou ter a carga exatamente no outro lado da igualdade. Se eu usar o campo, o que eu vou ter aqui é a carga total contida dentro dessa superfície gaussiana dividido por ε0, tá, pessoal? Porque eu estou usando essa relação aqui, válida apenas no espaço livre. Se a gente for para dielétricos, essa relação muda, tá? Lembrando também que isso aqui marca para mim que é uma integral sobre superfície fechada. Então a superfície ela é fechada, não pode ser um plano, tá? Uma cunha aberta ou um semicírculo, etc. Ela tem que ser fechada para que isso ocorra. Bom, a lei de Gauss relaciona o fluxo de campo elétrico por uma superfície fechada com a distribuição de cargas que está sendo envolvida ali dentro, que é exatamente descrita através dessa expressão, ou se eu escrever em função da densidade de fluxo de campo elétrico, eu vou ter essa expressão aqui em função da densidade de campo elétrico, tá? Bom, o que a gente tem que se notar primeiramente, que essa carga Q que surge ali na expressão é a soma de todas as cargas positivas e negativas dentro da superfície gaussiana, tá? Então vai ser ali o saldo de cargas dentro da superfície gaussiana. Então, a lei de Gauss vai permitir, por exemplo, provar para a gente um teorema muito interessante de isolantes, quando a gente for ver a unidade, quando a gente for falar sobre isolantes e sobre condutores, tá? Condutores isolados. Se há um excesso de carga e está colocado em um condutor isolado, a carga irá se mover inteiramente sobre a superfície do condutor e nenhuma carga irá se encontrar no interior do corpo de um condutor. Isso aí é muito interessante porque se eu tenho um condutor, e aí a gente vai entender isso depois, que ele está isolado, ou seja, ele não está aterrado, ele não está conectado a um outro condutor nem nada disso, e se eu der para esse condutor ou induzir um excesso de cargas nesse condutor, então, ou seja, cargas livres, essas cargas vão imediatamente migrar para a superfície do condutor e
o saldo de cargas no interior do condutor é zero. Por consequência, a gente não vai ter campo dentro do condutor, tá? Isso é uma coisa que a gente vai entender mais para frente quando a gente for ver condutores isolantes aí, como é que é a física desses caras dentro imersos aí em campos eletrostáticos, tá? Isso aí tem desdobramentos bem interessantes no dia a dia e bem interessantes também aí dentro da parte de eletromagnetismo também. Bom, Gauss também é famoso pela chamada teorema da divergência de Gauss, tá? O teorema de Gauss-Trovarsky é o teorema de Gauss, que a gente também vai utilizar bastante esse teorema, tanto para chegar em algumas equações de Maxwell, quanto para resolver alguns problemas também, tá? Então, o que diz o teorema? Aqui eu tenho um campo vetorial, eu tenho uma função que é um campo vetorial, que depende das coordenadas espaciais. Dependendo do valor de coordenadas espaciais, eu tenho um valor num determinado vetor nesse ponto x, y, z. Tá? Lembrando que esse aqui é um campo vetorial estático, porque se ele fosse um campo vetorial dinâmico, ele teria um quarto parâmetro que seria o tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um campo vetorial estático. Seja uma superfície contida em uma região B, na qual as derivadas parciais em função de x, y e z são contínuas, ou seja, é possível seu cálculo, são contínuas, e V uma região limitada por B. Se A é um vetor normal exterior a essa região S, então o que o teorema diz? Que a integral em superficial de f ds é igual à integral volumétrica do divergente de f. Ok? Isso aí a gente vai conseguir de um lado e para o outro. Então aqui eu estou transformando integração de superficial em integrações volumétricas. Lembrando que o divergente vai ser um operador que vai me dizer se em uma determinada região do espaço eu tenho fontes ou sumidouros para um campo vetorial. Então, quando eu faço a integral volumétrica desse divergente, eu vou estar também calculando a densidade de fluxo daquele campo magnético sobre uma determinada superfície. Então, imaginemos que eu tenho uma superfície onde eu quero saber qual o fluxo que passa aqui. Se eu fizer o cálculo volumétrico nessa região aqui, mas do divergente desse campo que passa, eu vou obter esse valor de fluxo, tá, pessoal? Então, esse aí é um teorema de Gauss, tá, que vale para qualquer campo vetorial, tá? Não necessariamente campos elétricos, campos magnéticos, campos vetoriais, tá? A única questão é que esses campos vetoriais têm as suas derivadas parciais contínuas nessa região. Por quê? Por causa disso aqui, ó, por causa da divergência. A divergência envolve derivadas parciais, ok? Então é importante deixar bem clara essa restrição. Eu não vou conseguir aplicar o teorema de Gauss, por exemplo, em uma região onde o campo apresenta divergências em relação às suas derivadas. Então não é possível o cálculo das derivadas parciais naquela região do espaço. Então nesse caso eu não posso aplicar o teorema de Gauss. Tá? Vamos lá. Se eu for calcular a densidade de fluxo de campo elétrico em torno de uma região fechada, eu vou fazer integral superficial fechada de DDS. Pelo teorema de Gauss, e assumindo que as derivadas parciais existem nessa região de D, eu vou igualar isso à integral volumétrica do divergente de D nessa mesma região. Como a lei de Gauss me diz que o fluxo ou a integral da densidade de fluxo elétrico através de uma superfície fechada num espaço é igual à carga total contida dentro dessa superfície, e a carga total, se for a distribuição volumétrica de cargas, pode ser dada também por essa integral volumétrica tripla. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso igualar isso aqui. Eu igualo a integral no volume do divergente de D
é igual à integral volumétrica da densidade volumétrica de cargas. Logo, eu chego à seguinte conclusão, que o divergente de D é igual à densidade volumétrica de cargas. Essa é uma das equações de Maxwell, tá, gente? O que essa equação está dizendo para mim? Como o divergente ele é um operador, quando aplicado num campo vetorial, me diz se numa determinada região do espaço eu tenho fontes ou sumidouros desse campo. Aqui está me dizendo quem? Quem é a fonte do campo elétrico? A fonte do campo elétrico é a carga. Tá? Como eu estou fazendo aqui a lei de Gauss, essa aqui é chamada lei de Gauss em sua forma, na sua forma diferencial, tá? Porque aqui eu estou trabalhando com derivadas, e aqui a lei de Gauss na sua forma integral, que é quando eu estou trabalhando com integrais. O que isso está me dizendo é que a origem ou o destino das linhas de campo elétricos vão ser cargas. Elas podem trabalhar emitindo as linhas de campo ou como pode recebendo essas linhas de campo também. Tá? Tudo depende do sinal aí, do resultado do divergente positivo ou negativo. Ok, pessoal? Porque eu posso ter linhas de campo saindo de uma distribuição de cargas positivas e indo para uma distribuição de cargas negativas. Ok? Então, se olhar as cargas negativas, esse divergente vai estar negativo, então ele vai estar recebendo essas linhas de campo e ele vai ser considerado um sumidouro desse campo vetorial, um atrator desse campo vetorial, tá? Então, o que isso aqui tem a ver com a natureza? Mais uma vez, aquele lance da matemática, a física utilizando a matemática para poder descrever fenômenos naturais. Que quem gera o campo elétrico são cargas, tá? O que a gente vai ver depois que quando eu calcular o divergente do campo magnético vai ser zero. Por que é zero? Porque não existe na natureza a chamada carga magnética. Você tem cargas elétricas, você não tem cargas magnéticas. Tá? Então tem uma carga fundamental magnética. Não existe isso na natureza. O que existe na natureza é uma carga elétrica, carga fundamental elétrica. Então o divergente do campo elétrico, mas aí tem a densidade de fluxo. Logo, densidade de fluxo e campo elétrico, existe uma relação entre eles que no espaço livre é dado por essa relação. Logo, se eu quero colocar isso aí em função do campo elétrico, eletrostático, tá? Que aqui a gente está falando ainda de campos eletrostáticos, tá, gente? Vai ser igual ρ sobre μ0. Então é a outra forma também de se escrever essa equação de Maxwell. Tá? O divergente do campo eletrostático é igual a densidade de carga dividida por ε0. Tá? Isso no espaço livre. Então, para que não tenha que fazer toda hora essa ponderação de espaço livre, a gente deixa em função da densidade de fluxo, que se a gente estiver no dielétrico, ele vai ter uma expressão, se ele estiver no espaço livre, vai ter outra expressão, e aí a equação fica mais genérica o possível, ok? Então o que a gente tem que entender aqui? Duas coisas, que quando eu tiver uma distribuição de cargas no espaço e quiser calcular o campo elétrico que essa distribuição de cargas no espaço está gerando, eu vou envolver essa distribuição de cargas em uma superfície matemática chamada superfície gaussiana, superfície fechada, e vou fazer a integral de superfície fechada da densidade de fluxo do campo elétrico. Isso vai ser igual à carga total contida dentro dessa superfície. Para que a gente vai usar esses problemas? Ou eu quero saber a carga total contida, então eu tenho um campo elétrico, a densidade de campo elétrico, e quero saber a quantidade de cargas que está gerando esse campo. Ou o inverso, eu tenho a distribuição de cargas, sei como é que ela está distribuída e quero saber a expressão do campo elétrico ou da densidade de fluxo de campo elétrico dessa distribuição de cargas. Então eu posso utilizar esse approach ou para calcular o campo elétrico ou para obter a quantidade de cargas que está sendo que está induzindo aquele campo elétrico no espaço. Ou posso fazer em sua forma integral ou posso fazer em sua forma derivada. Enquanto que na forma integral a gente resolve uma integral, na forma derivada a gente tem que resolver uma equação diferencial. Parcial ou total, dependendo da simetria do problema aí para resolver esses problemas, tá? Então, por exemplo, pessoal, o campo elétrico de uma carga pontiforme, como é que a gente vai calcular esse campo elétrico na carga pontiforme? Esquece o que nós vimos lá no início do semestre, tá? Vamos imaginar então uma superfície gaussiana que seja uma esfera,
em torno dessa carga Q pontiforme. Vamos aplicar então a lei de Gauss. A integral de superfície fechada do campo elétrico vai ser igual à carga contida dentro dessa superfície gaussiana dividido por ε0, porque aí eu estou trabalhando com o campo, ok? Bom, como o campo da carga pontiforme ele é constante, tá? E só varia com o raio, esse cara ele sai de dentro da integral e a integral, então vamos só fazer aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ds, tá? Esse ds aí vai virar um r seno de θ d θ d φ. Eu vou fixar o r está fixo, tá? Então, como ele não depende de θ e não depende de φ pela simetria, ele só de r, ele sai fora da integral. E aí eu passo a ter essa integral de superfície fechada ds. Como a superfície fechada é uma esfera, a área da esfera está aqui, ó, 4πr². Isso é igual a Q sobre ε0, passo o 4πr² para lá, e aí eu tenho a expressão do módulo do campo elétrico de uma carga pontual. Ok? Respeitando aí as leis que nós acabamos de ver. Como eu sei que ele é radialmente simétrico, eu tenho que... E aí eu posso escrever em função do vetor unitário R, e aí eu tenho o campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Isso fica muito mais simples, o cálculo do módulo do campo elétrico e obter o campo elétrico, utilizando a lei de Gauss. Mas isso aí vai nos forçar também a fazer uma análise muito bem feita em relação às simetrias do problema. Então eu tenho que entender que, por exemplo, numa carga pontiforme, o campo elétrico ele vai depender exclusivamente de R, não vai depender nem de θ nem de φ, porque se ele depender de θ e φ, essa integral, esse E não pode sair de dentro da integral de superfície. Eu tenho que entender qual a melhor superfície gaussiana que eu vou encontrar para poder aproveitar ao máximo a simetria do meu problema. Então, se eu tenho uma carga pontiforme, eu vou colocar uma superfície esférica. Se eu tenho uma distribuição linear de cargas, eu vou botar uma superfície cilíndricas sobre esse pedaço aí de cargas onde eu quero calcular o campo elétrico gerado por eles. Então eu tenho que aproveitar essas nuances de simetria para facilitar o máximo possível o cálculo dessa integral aí. Pessoal, alguma dúvida aí? Até agora nada, né? Liberar os exercícios para vocês fazerem para a gente poder ver as dúvidas bombando mesmo. Vou ver quantos nós estamos aí até agora. 15 aí. Já estamos com a turma praticamente toda aí. Só o Bruno Araújo que não está. Até agora. Vamos lá. Bom, outro exemplo aqui. Ó. Um campo de um condutor de plano infinito, de densidade de carga superficial ρS. Eu quero saber calcular esse campo. Nós já calculamos esse campo utilizando integração, usando o princípio da superposição. Tá? Vou imaginar então aqui uma superfície gaussiana que vai ser um cilindro atravessando esse campo. Tá? Se a gente fizer um corte lateral, está aqui. Ok? E nesse cilindro eu vou ter aqui o vetor A nesse sentido, o vetor E nesse sentido. Pessoal, por que não vou calcular aqui nessas laterais do cilindro? Porque pela simetria, o que acontece? Como eu vou ter dentro da integral E escalar ds, quando o E for perpendicular, letra horrível, né? Aqui, a ds, o resultado desse produto, como é um produto escalar, se eu tenho E escalar ds, vai ser igual a zero. Sempre que o campo for perpendicular a esse cara aqui. Ok? Então, nesse caso, eu não preciso calcular o campo nas superfícies do cilindro, e sim nas tampas do cilindro. Tá? E aí eu vou ter E de um lado
vezes A, porque esse E vai sair fora aqui, aí eu vou ter a área aqui dessa tampa do cilindro, e do lado de cá eu vou ter menos E vezes menos A. Por que esse menos A aqui, professor? Porque o sentido do vetor normal. Eu tenho aqui, ó, vai estar no sentido, e aqui vai ser A vezes N, e do lado de cá eu vou ter A, o vetor A vai ser a área A menos o vetor normal, porque um vai estar no sentido, outro vai estar no outro sentido. Ok, pessoal? Feito isso, ali aqui, ó, eu tenho a Q sobre epsilon zero, e aí eu chego na expressão do campo elétrico de um plano infinito. Nós também chegamos no mesmo cálculo, fazendo a mesma coisa, utilizando integrações diretas. Tá, pessoal? Se eu utilizar essa área aí como sendo uma área unitária, e aí eu chego exatamente na expressão do campo da densidade que eu quero. Por quê? Porque, reparem bem, quem é que a carga total? Vai ser a área vezes ρS. Tá? Só para saber de onde essa área saiu, tá, pessoal? Que não é mágica, não. Vamos lá. Quem é que aparece ali? Vai ser a densidade de cargas vezes a área onde eu quero calcular essa carga total. E aí, a área que eu quero calcular é esse Azinho aqui, ó, dessa superfície gaussiana que eu criei. Então, do lado de cá, eu vou ter 2A, do lado de lá, eu vou ter ρS vezes A dividido por epsilon zero. Simplifica aqui as áreas, passo 2 dividindo, logo eu vou ter essa expressão, então, para o campo elétrico. Chegamos nesse mesmo resultado fazendo um monte de integrais lá, integrando, fazendo um monte de análise. Repare como isso já saiu imediatamente, sem muito esforço, tá, pessoal? Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Henrique, tá, é porque eu estou usando o OBS, tá? Não estou gravando no Teams, não, estou gravando localmente. Aí eu subo depois do final da aula para o YouTube. YouTube, ó, chique. E aí eu libero lá o link para vocês, tá? Tô com um problema aqui na minha, não na net propriamente dito, no modem da net, o Wi-Fi da modem da net tá muito ruim. E aí eu tô com um nível de instabilidade alto aí. Então não estou usando o Loom, não estou usando o Teams exatamente por causa disso. Né? Mesmo que caia, eu vou continuar aqui a aula aqui, falando para as paredes, mas depois eu subo para vocês lá o vídeo, tá bom, Henrique? Bom, então, mas o que a lei de Gauss nos força? A lei de Gauss vai nos forçar a gente a ter que fazer uma análise da simetria do problema, uma análise da geometria do problema, uma análise do comportamento vetorial dos problemas, tá? Isso é importante para a gente poder entender que, por exemplo, eu cheguei aqui, mas isso aqui é a expressão do campo. Como é que esse campo vai ser? Esse campo vai ser normal à superfície. Ora ele vai apontar num sentido, ora ele vai apontar em outro sentido. A mesma coisa aqui da carga pontiforme. Eu tive que fazer uma análise e perceber que o campo não vai variar com θ, não vai variar com φ e vai variar apenas com o raio, tá? Aqui, eu poderia ter escolhido, por exemplo, uma superfície gaussiana que fosse um retângulo, um paralelepípedo? Poderia, ok? E aí, nesse caso, eu poderia fazer integrais mais complexas. Eu poderia escolher uma esfera para colocar ali? Poderia. Mas eu vou sempre tentar escolher uma superfície gaussiana que tem uma simetria tal que frente o campo, a simetria do campo ou da distribuição de cargas, facilite o cálculo dessa integral aqui. Basicamente, eu vou procurar sempre uma superfície que, ora, esse campo seja tangente ao vetor ds, nesse caso eu não vou precisar calcular então o produto escalar, ora ele vai ser paralelo ao vetor ds. E aí nesse caso o produto escalar vira um mero produto de módulo de um vezes o módulo do outro, tá? Então a gente sempre vai buscar localizar configurações como essa, tá?
Olha aí outro exemplo aí também, né? O campo elétrico devido a um fio infinito com a densidade linear de cargas ρL. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a densidade de cargas que está aqui dentro desse fio, ok? Ela é infinita e vai embora. Eu vou separar aqui uma superfície gaussiana de altura L, tá? Ela não é, a superfície não é infinita, ela tem um limite. E vou escolher aqui então um cilindro, aonde ele tem uma altura L, vai ter um raio R e logo um comprimento aqui de 2πr aqui, que é o comprimento do cilindro aqui, e a área πr ao quadrado da tampa, tá? Evidentemente, por que eu tenho 2πr? Qual que vai ser a área então da região da região externa aqui, da face do cilindro? Vai ser dada pela altura L vezes o comprimento então ali, ó, da tampa, que é 2πr, tá? Então aqui eu vou ter essa área lateral do cilindro, tá? Essa área que vai envolver todo o cilindro aí. Bom, se a gente for fazer esse cálculo, então eu vou aplicar mais uma vez a lei de Gauss. Daí eu vou ter a carga total sobre ε0. Esse cara, o campo elétrico vai depender apenas de ρ, não vai depender das outras coordenadas. Então eu vou sair fora e aí eu vou ter aqui, ó, 2πρl, que esse R aqui é ρ, né, que é a coordenada radial em coordenadas cilíndricas. Do lado de cá eu vou ter a carga que vai estar contida dentro desse cilindro de altura L, comprimento L. Então vai ser a densidade linear de cargas vezes L. É a carga total do fio? Não, porque o fio é infinito. Mas eu quero calcular o campo elétrico devido a um segmento desse fio, tá? Segmento esse de comprimento L. Então essa carga Q1, QI aqui vira ρL vezes L, dividido por ε0. Logo, está aqui feito, obtido o campo devido a essa distribuição linear de carga, algo que a gente também obteve também fazendo as integrais tradicionais. Então eu vou ter aí ρL sobre 2πε0 dividido por ρ. Ok, pessoal? Lembrando que a solução do fio infinito não é algo vago, não. Até porque se eu tiver um fio ou uma antena ou um condutor linear bem grande, bem comprido, e eu estou muito próximo dele, eu estou relativamente próximo dele, eu posso ali querer na realidade calcular o campo devido à distribuição de carga que está próxima naquele instante, né? Próxima de mim, dentro de um comprimento L qualquer. Então eu posso fazer a aproximação da solução do problema utilizando assim as definições aí de um fio infinito, tá? Mais uma vez, eu tenho que analisar a simetria do problema, entender que o campo elétrico vai ser sempre dependente de ρ e radial. Eu não vou ter campo elétrico saindo pelas tampas dessa superfície. O campo elétrico sempre é radial, então ele vai depender de ρ. Então, ao final, como é que vai ser a expressão então oficial do campo elétrico? 2πε0 vezes ρ dividido ρl no sentido unitário de ρ. Então ele é sempre um campo radial. Então a lei de Gauss vai nos forçar a entender que a simetria do problema. Pessoal, mas por que você não calculou nas tampas? Porque aqui na tampa, pessoal, o meu ds vai estar aqui. Como eu sei que o campo sempre vai ser radial, repare, o fluxo nas tampas é zero. A contribuição do fluxo nas tampas vai ser zero, tanto na tampa superior quanto na tampa inferior. Então, nesse caso, eu não vou nem calcular, não perco nem tempo calculando, pela simetria, porque esse produto escalar aqui vai dar zero nas tampas. Eu vou ter fluxo apenas nas laterais do cilindro. Ok, pessoal? Beleza, então, Lucas. Vamos então. Eu vou. Qual que vai ser a ideia? Né? Eu vou tentar resolver uns 2 ou 3 exercícios hoje.
Ao final desse material, nós temos aqui alguns exercícios, tá? Que aí eu vou deixar para que vocês possam pelo menos tentar resolver até a nossa próxima aula. A gente vai conversar. Eu vou resolver aqui uns 2 exercícios hoje. Vitor, tenta segurar aí. Depois você pega o vídeo lá. Eu vou resolver aqui uns 2 ou 3 exercícios hoje, né? Que eu vou deixar para abordar o resto na terça-feira que vem. Lembrando para vocês aqui, pessoal, vamos lá. Só recordando, terça que vem, dia 22. Então vou continuar nessa lista de exercícios. Dia 24 a gente pode fazer aí um resgate aí dos principais tópicos aí para a prova, que vai ser no dia 29, tá? Então é importante que vocês tentem fazer esses exercícios aí, além daqueles outros que eu já passei, né, dos outros conteúdos, para que dia 22 a gente finalize essa parte aí desses exercícios de lei de Gauss. Dia 24 a gente pode tentar fazer aí um resgate, um resumo, vou ver que eu trago alguma coisa para vocês, para que no dia 29 a gente faça a nossa primeira avaliação, que é a avaliação C1, ok? Então hoje eu vou resolver aqui 2 exercícios, conversar com vocês sobre 2 exercícios que eu quero que vocês tentem, pelo menos leiam, tentem rabiscar esses exercícios, tentem fazer aí um brainstorm aí para poder ver se você consegue, para quem está travado aí, conseguir pelo menos rodar um pouquinho aí dentro da proposta de eletromag. Então vamos lá. Depois eu vou liberar para vocês também a correção, tá, pessoal? Evidentemente não vou liberar agora, porque eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça, mas depois eu vou liberar a correção, que é esse material aqui que eu vou começar a ver com vocês hoje. Então, dada a densidade de fluxo elétrico, 0,3 R ao quadrado na direção R, nanocoulombs por metro quadrado, no espaço livre, determine o campo elétrico no ponto R igual a 2, θ igual a 25 graus e φ igual a 90 graus. Depois, determine a carga total dentro de uma superfície esférica de raio 3. E determine o fluxo elétrico total que deixa uma superfície esférica de raio 4. Então, numa determinada região do espaço, eu tenho uma distribuição de cargas, que está gerando ali um fluxo elétrico. Tá? Esse fluxo elétrico eu consigo determinar, foi determinado de alguma forma, né, alguma maneira. Alguém foi lá e determinou esse fluxo elétrico. Alguém foi lá e determinou esse fluxo elétrico, cuja expressão é dada exatamente por isso aí, 0,3 R ao quadrado na direção radial. Bom, se eu tiver num ponto R igual a 2, θ igual a 25 graus e φ igual a 90 graus, evidentemente estou trabalhando aqui de coordenadas esféricas, e o fluxo está dado também em coordenada esférica. Qual que seria então o campo elétrico medido nessa posição? Daí, pessoal, eu vou usar direto a relação campo elétrico e densidade de fluxo, né? Densidade de fluxo é igual a campo elétrico vezes ε0, logo passo divido a densidade de fluxo para ε0, então eu tenho a expressão do campo elétrico. De cara eu já tenho então aqui a expressão do campo elétrico, que é basicamente 0,3 R ao quadrado dividido pelo ε0. Beleza? Esse N que aparece aqui é o nano, tá, gente? Tá aqui, ó. 10 é menos 9. Então, qual é a expressão? Qual é a expressão do campo elétrico? Qual o valor do campo elétrico? O campo elétrico só depende de R. Então, se ele me deu lá θ igual a 25, φ igual a 90, não importa. Eu só vou usar R igual a 2, substituindo então o valor aqui dentro da expressão do campo elétrico, eu vou encontrar que eu vou ter uma região do espaço, eu vou estar numa região do espaço de raio igual a 2, e como é uma região do espaço em que não depende de θ nem de φ, ou seja, é uma região esférica, uma casca esférica no meu espaço, que se eu estiver em qualquer posição com R igual a 2, eu vou medir um campo de 135,5 volts-metros, ok? Devido a essa distribuição de carga. Agora, se eu andar um pouquinho, ou seja, pegar a minha distância dessa distribuição de carga, passar para um R igual a 3, como ele está falando aqui, ó, qual que vai ser a carga total envolvida dentro dessa esfera, tá? Bom, pessoal, o que a gente tem que imaginar é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos aqui, para vocês poderem compreender esse problema. Imaginemos, deixa eu pegar aqui e mudar a cor, para ficar mais fácil, até para a gente poder
vermelhinho vai ser a minha distribuição de cargas. Imaginemos que eu tenho uma distribuição de cargas, um espaço aqui, que eu não sei, não muito bem determinado. Por alguma ferramenta, sabe Deus qual, eu consegui calcular a densidade de fluxo desse campo dependendo da distância R dessa distribuição. Eu não sei. Então, se eu tiver a uma distância, se eu tiver uma distância R, caramba, sai R1, digamos R igual a 2, que é a letra A, e eu traçar aqui uma esfera, tá ridiculamente feia essa esfera, né? Vamos fazer de novo. Digamos que eu tenho aqui uma R, oh, meu Deus do céu, um R1, e aí eu traço a minha esfera aqui, a minha superfície gaussiana como sendo uma esfera, eu não vou ter toda a carga dessa distribuição contribuindo ali para o campo nessa posição. Vocês estão vendo? Se eu vou para um outro R, eu amplio a quantidade de cargas que é envolvida pela minha superfície gaussiana. Logo, eu vou ter um outro fluxo de campo, porque ele depende ao quadrado da distância R. À medida que eu vou me afastando, eu vejo que o fluxo aumenta. Reparem que ele aumenta com o quadrado de R. Por que ele aumenta com o quadrado de R? Porque a minha superfície começa a envolver cada vez mais cargas dessa distribuição desconhecida de cargas. E quando eu vou então para um outro nível de R, eu passo a envolver mais cargas ainda dessa distribuição. Então é isso que a gente tem que começar a interpretar de um problema desse. Reparem que o fluxo depende de forma quadrática da distância radial dessa distribuição de cargas. Quanto mais longe eu estou dessa distribuição, maior vai ser o meu fluxo. Por quê? Porque eu vou envolver cada vez mais cargas aqui dentro. E reparem que o campo também acompanha esse mesmo princípio. O campo dessa distribuição hipotética de carga, que eu não sei qual é a distribuição, é diretamente proporcional com o quadrado do raio. Então essa tem que ser a interpretação desse problema, para a gente entender esse problema. Então, se eu estou indo de um R igual a 2 para um R igual a 3, eu vou aplicar a lei de Gauss. A lei de Gauss diz para mim que o fluxo através de uma superfície gaussiana fechada igual à carga total contida dentro da superfície. Tá? Os alunos muitas vezes confundem isso, imaginando que ele vai me dar a carga total da distribuição de cargas. Não, ele vai me dar a carga total que está contida dentro da superfície, que pode ser a carga total, como pode ser uma parte dessa carga. E aí que é a expressão, então, da integral de superfície fechada da densidade de fluxo, a expressão da densidade de fluxo, e aqui eu tenho o meu ds, r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, e faltou aqui o unitário de r, tá? Porque o meu ds aqui, ele vai estar apontando radialmente, ou seja, eu estou usando a superfície gaussiana esférica para isso. Logo, isso vira um produto, então eu tiro o que é constante, que é 0,3 vezes 10 a menos 9, r a quarta, e vou fazer a integração em seno em dθ e dφ. Seno de θ dθ, 0 a π, e seno de integração de dφ de 0 a 2π, que vai dar 2π. Resolvendo essa integral simples, vocês vão obter que a uma distância r igual a 3 dessa distribuição de cargas, a carga total contida dentro da superfície gaussiana é de 305 nanocoulombs, ok? Reparem que quando eu vou para uma distância maior, a expressão vai ser a mesma, tá, gente? De cargas. O que vai mudar é o R, que aqui passa a ter um R à quarta. Porque a integral vai ser a mesma. Não vai mudar θ, não vai mudar φ. Na realidade, eu posso até ter aqui, ó, essa distribuição de cargas. Ela tem essa característica aqui, ó. Se a gente for ver a expressão para essa distribuição de cargas hipotéticas aí no espaço, com R igual a 4, essa superfície passa a envolver uma quantidade até 3 vezes maior do que 3 vezes, ou seja, aumentei em uma unidade o raio e passa a envolver o triplo, mais do que o triplo de cargas, que vai dar 965,09 nanocoulombs, ok? Então, para não ficar um negócio
meramente matemático, o que a gente tem que entender é que um problema como esse, eu tenho uma distribuição qualquer no espaço, que eu não sei o que é, não sei como é, e aí eu vou e de alguma forma eu obtive essa densidade de fluxo, que depende aí do quadrado da distância radial dessa distribuição. Numa situação como essa, uma distribuição de cargas que tenha essas características, eu vou ter um campo elétrico que vai depender diretamente do quadrado do raio também. Ele cresce à medida que eu estou me afastando e não decresce, como é o campo elétrico de uma carga pontual. Então, notadamente, não é uma carga pontual que está aí, não é uma distribuição simples de carga, muito pelo contrário. Ok, pessoal? Repararam que muito rapidamente eu obtive o campo elétrico, e aí eu consigo calcular esse campo elétrico em diferentes pontos do espaço, e à medida que eu vou aumentando a minha distância, eu vou vendo a quantidade de cargas que está contribuindo para o fluxo e para o campo elétrico naquela distância radial. Então, a uma distância radial de 3 unidades de comprimento, ou 3 metros, seja o que for, eu vou ter aqui uma quantidade de 305 nanocoulombs, contribuindo diretamente aqui, tanto para o fluxo de campo elétrico, quanto para o campo elétrico em si. Tá? Se eu me afasto um pouco mais, eu vou ter uma contribuição maior de cargas. Então eu vou ter mais densidade de campo, eu vou ter mais densidade de fluxo de campo e mais campo. Campo que vai crescer também. E aí eu vou ter aqui uma quantidade maior de cargas contribuindo para esse fluxo e contribuindo para o campo elétrico. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Isso aí? Tá todo mundo vendo o jogo, né? Ninguém tá nem me ouvindo. Vamos ver, né, Tomás? Vocês botam uns botzinhos no chat aqui, vai lá ver o jogo, né? O Botafogo tá ganhando do Vasco. Tô vendo o jogo, não. Fosse um jogo bom, pelo menos, pô. O Botafogo tá ganhando do Vasco. 1-0. Tenso. Vamos lá, gente. Vamos fazer mais um. Vocês estão hoje numa empolgação, que tá uma coisa... Essas aulas são extremamente empolgantes. E eu com dor de dente, para ajudar. Começar a fazer aula... Vou vir fantasiado para as aulas. Calcule o fluxo elétrico total, deixando uma superfície cúbica formada por 6 planos. Tá? X igual a 5, x mais menos 5, y mais ou menos 5, z mais ou menos 5. Então, x5, x menos 5, y5, y menos 5, z5, z menos 5. Então, tem aqui 6 planos que vai formar uma superfície cúbica. Eu tenho duas cargas pontuais de 0,1 microcoulomb localizados em 1, menos 2 e 3, ou seja, dentro dessa superfície, porque x vai de menos 5 a mais 5, y de menos 5 a mais 5 e z de menos 5 a mais 5. E um sétimo, 1 sobre 7 microcoulombs em menos 2, 2 e menos 2. Parece ser um problema complicado. Porra, então 6 faces ali, um cubo, tem duas cargas ali pontuais localizadas em posições quaisquer dentro desse cubo. Pessoal, aplica diretamente a lei de Gauss, que me diz o seguinte, que a densidade de fluxo vai ser igual à carga total contida dentro da superfície gaussiana. A minha superfície gaussiana vai ser exatamente esse cubo. Então o fluxo, eu quero o fluxo, tá? O fluxo é obtido pela a integral em superfície fechada da densidade de fluxo elétrico. Eu quero o fluxo. Aqui é densidade. Beleza? A densidade eu tenho lá em coulombs por metro quadrado, porque isso é densidade, quantidade de linha de campo dividido pela área. Fluxo elétrico, a unidade é coulomb. Então basta fazer o quê? Aplicar direto a lei de Gauss. Essa integral vai resultar pela lei de Gauss na soma das cargas, na soma de todas as cargas contidas dentro da superfície que eu vou gaussiana. Nesse caso é somar as duas cargas. 0,1 microcoulombs para 1 sobre 7 microcoulombs, vai dar 1,7 dividido por 7, o que vai me dar aqui para mim
um valor aproximado de 0,43 microcoulombs. Então esse é o fluxo devido a essas duas cargas pontuais dentro da superfície gaussiana. Não importa a posição que elas estão dentro da superfície. É isso que tem que ficar claro para vocês. Reparem que a posição delas não interfere em nada na obtenção do fluxo. Uma vez que eu escolha uma superfície gaussiana que envolva essas cargas, eu vou aplicar direto o conceito. Eu quero o fluxo. Se eu quisesse calcular a densidade, aí sim seria uma coisa diferente. Aí a posição e tudo mais ia influir. Mas para o fluxo, não. Depois, na letra B, eu quero uma linha de cargas uniforme, dada por π microcoulombs por metro, ou seja, tem uma distribuição uniforme linear de cargas. E essa linha de cargas está em x, passando por x menos 2 e y igual a 3. Então eu tenho uma linha de cargas lá, uniforme infinita, que está cortando esse cubo meu. Tá? Mas aí eu quero saber qual é o fluxo gerado através desse cubo, dessa distribuição linear de cargas aí. Então aqui eu tenho o meu cubo e aqui eu vou ter a distribuição. Vou fechar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui a distribuição linear de cargas localizadas no espaço e meu cubo, minha superfície gaussiana, que é esse cubo aqui mostrado para vocês. O comprimento da linha que está dentro do cubo vai possuir uma carga de quanto? Vai possuir uma carga de, aqui, esse cara aqui tem uma densidade linear de cargas, ρL, só que eu não vou calcular a contribuição da densidade toda, isso é uma linha infinita. Eu quero saber somente nessa área aqui que é a minha superfície gaussiana. E a superfície gaussiana tem uma altura D. Tá? Então eu vou ter que a parte dessa distribuição linear de cargas que se encontra dentro do meu cubo, a carga dela vai ser essa densidade linear de cargas vezes a altura D. Como eu vou de menos 5 a mais 5, o D é igual a 10. Qual o comprimento de D? 10 unidades de medida. Tá? Então eu vou pegar aqui ρL vezes D, π micro, π vezes 10 é menos 6, vezes 10. Logo, o fluxo através da minha superfície gaussiana devido a essa distribuição linear de cargas é de 31,4 microcoulombs. Tá com febre não, filho. Vê se tá lá no quarto. Dúvidas aí, pessoal? Então vamos para fechar então, galera. Eu tenho agora uma superfície de cargas uniformes, tá? Localizado no plano y igual 3x, tá? Então, ou seja, aqui está a minha superfície gaussiana, esse cubo aqui, e vou ter um plano aqui cortando essa superfície gaussiana. O que eu quero é o meu ponto de interesse são exatamente a carga que está aqui dentro do cubo, não a carga total dessa superfície. Então, se a gente for olhar a interseção do cubo de lado 10 com o plano, eu vou ter algo parecido com essa geometria aqui, e aí eu vou ter um triângulo descrito aqui dentro, tá? Para eu poder calcular a quantidade de cargas que tem ali dentro. Bom, aplicando aqui, ó, Pitágoras direto, né, pessoal? Que eu tenho aqui d sobre 2, y igual a 5 e x igual a 5 terços, tá? Aplicando Pitágoras direto, eu vou achar aqui esse comprimento d aqui, ó, que vai ser dado por essa expressão. Então a carga interna dentro do cubo vai ser quem? A densidade superficial vezes essa área, que vai ser um lado d vezes 2 vezes L. 0,1 micro vezes 2 vezes 10 dividido por 3 vezes 2 vezes 5, tá? Que é os lados aqui, ó. O lado aqui é 5, só que eu tenho embaixo e em cima, por isso que eu tenho 2L, tá, pessoal? 2 vezes 5, 10 vezes raiz de 10 dividido por 3 micros. Logo, o fluxo através dessa minha superfície, devido a esse plano de cargas, 10,54 microcoulombs, ok?
Lembrando, isso aqui é a carga total contida dentro da minha superfície gaussiana. Não quer dizer que seja a carga total desse plano de cargas. O plano de cargas é infinito. Mas, dentro dessa seção do plano de cargas, devido a essa superfície gaussiana que eu escolhi, eu tenho essa característica aí da carga total. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar